Comportamento no trabalho. Noções básicas. O comportamento pode ser diferente dependendo do perfil da empresa. E como é que é esse perfil de empresa? Existem dois perfis, o formal, por exemplo, os bancos e as multinacionais, e o perfil informal, que a gente pode dar o exemplo de empresas de TI, de propaganda, de marketing. Nesse perfil informal, é lógico que o ambiente é muito mais descontraído e descolado. Então, o comportamento acompanha essa variação. É lógico que o comportamento é diferente numa empresa formal, num banco, por exemplo, se a gente comparar com o comportamento numa empresa de TI ou de propaganda, onde o ambiente é mais descolado. Mas não é porque é mais informal e descolado que vale tudo. Não é por aí. Comportamento adequado em qualquer perfil de empresa. Casa e trabalho. Não confunda as coisas. Não podemos ter no trabalho o mesmo comportamento que a gente tem em casa, com a família, com os amigos, com total descontração, total despreocupação. Não é por aí. Por maior que seja a descontração no ambiente de trabalho, que eu acho que é muito válido a gente trabalhar num ambiente alegre, descontraído, a gente faz as coisas com mais prazer, o dia passa mais depressa, só que não vale tudo, porque é um ambiente descontraído. Então não vale ter certas atitudes, certas brincadeiras que vão assim para intimidade, ou colocar certos apelidos nos colegas. Nem todo mundo gosta de apelidos, então antes de ficar brincando e colocando apelidos, pense se aquela pessoa gostaria desse apelido ou não. Então a descontração, ela tem que haver, mas não é por causa disso que vale tudo. E não se esqueça que se seu chefe é uma pessoa descontraída e alegre, não se esqueça que ele continua sendo seu chefe e que a hierarquia continua. Então o ambiente é ótimo, descontraído, mas não vale tudo. A hierarquia continua, o seu chefe continua sendo seu chefe e talvez seus amigos não gostem de algumas brincadeiras que são íntimas demais e apelidos também entram nessa passe. Lealdade para os assuntos da empresa. Toda empresa tem algum segredo, toda empresa tem sigilos e isso tem que ser respeitado. Não pode estar falando sobre esses segredos e esses sigilos para as pessoas que não deveriam tratar desse assunto. E mesmo que as pessoas tratem desse assunto, estejam inseridas nesse assunto, muito cuidado onde conversa sobre esses segredos e esses sigilos com as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente está protegido num ônibus ou num avião ou numa praça ou dentro de um táxi. E não, alguém pode estar ali ouvindo e entendendo tudo que está sendo falado, fazendo associações e linkando um assunto ao outro. Inclusive no exterior. A gente às vezes está no exterior, está falando o nosso idioma e acha que ali ninguém está entendendo porque a gente está falando no nosso idioma. Isso não é proteção. Às vezes alguém pode entender no idioma que a gente está falando e entender tudo que está sendo falado sobre esses segredos e sigilos. Então, temos que ser leais e ter cuidado com isso. Ética profissional. Existem livros e livros sobre ética, cursos e cursos sobre ética. E o que é ser ético? É tão simples. É não fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. E não fazer com a empresa o que a gente não gostaria que fizessem se nós fôssemos os donos da empresa. Isso é ter ética, é olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. Ser ético é muito importante hoje, as empresas estão levando isso muito em consideração, independente do que está rolando no mundo, como eu disse anteriormente. Ser educado com todos, desde o porteiro até o presidente, dar bom dia para todo mundo, ter educação com todos, passou pelos corredores, dê bom dia, seja educado com todos, independente do cargo que a pessoa ocupa. Comportamento dentro e fora da empresa. Não adianta nada eu ser super comportada dentro da empresa e fora da empresa eu achar que depois das 18 horas não tem nada a ver. Tem sim. Então nós temos que pautar esse comportamento dentro da empresa e fora da empresa. Como eu citei o caso do estilista famoso que foi demitido num comportamento inadequado que ele teve fora da empresa. Ele estava num bar ou num restaurante. Então comportamento adequado dentro e fora da empresa.
Respeitar as diferenças. A base de tudo é o respeito, e com ele vem a motivação, vem a confiança, e tem que existir o respeito sempre. Alguns são católicos, outros são espíritas, outros são evangélicos, uns são negros, outros são brancos. Independente das diferenças, tem que haver o respeito, inclusive na diferença de opinião, nas diferenças de opinião. Respeitar as diferenças é um sinal de confiança que se tem. Saiba separar a amizade de conduta profissional. Às vezes a gente tem uma pessoa que é super amiga dentro do ambiente de trabalho e eu não posso deixar que essa amizade influa na minha conduta profissional. Vamos supor que eu trabalhe num departamento onde eu sei o salário de todo mundo. Não vale eu contar para essa pessoa que é minha amiga quanto que fulano ganha, quanto que Beltrano ganha. Não, eu tenho que saber separar a minha conduta profissional da amizade das pessoas, da amizade que eu tenho por algumas pessoas. Saiba separar isso. Relacionamento amoroso e ficar. Algumas empresas proíbem que os profissionais tenham relacionamento amoroso e outras não veem nisso nenhum problema. Então tem que ser respeitado quando a empresa vê problema nesse relacionamento amoroso que proíbe, isso tem que ser respeitado. E o ficar hoje, que é a história de ficar sem compromisso, muito cuidado com isso, principalmente mulheres. Nós ainda vivemos num mundo machista e a história do ficar pode queimar o nosso filme, por incrível que pareça. O homem pode ficar com quantas pessoas ele quiser que não tem nada a ver. Tudo bem, é até um elogio isso, mas nós mulheres não. Então, algumas mulheres têm que tomar mais cuidado com quem ficar. E homens e mulheres também cuidado com quem ficar, porque isso pode atrapalhar o andamento do lado profissional. De repente você vai ficar com uma pessoa que isso pode te trazer algum problema dentro da empresa, um problema de relacionamento profissional. Vamos supor, ficou com uma pessoa e dali a pouco não está mais com essa pessoa. Isso pode causar alguma angústia na tal pessoa. Essa pessoa pode ter um relacionamento diferente por causa disso? Não sei. Então, preste atenção como ficar, com quem ficar, homens e mulheres. Cumprimentos e beijinhos. Nós brasileiros temos o hábito de, na hora de cumprimentar alguém, sair distribuindo beijinhos. E algumas pessoas não acham isso bom, né? Algumas pessoas são mais distantes, são mais retraídas, são mais formais. Então, antes de sair distribuindo beijinhos, o primeiro contato com essa pessoa deve ser um aperto de mão, na hora de cumprimentar essa pessoa. Se depois você sentiu que essa pessoa é uma pessoa mais descontraída, na hora de se despedir, não tem problema algum que a gente se despeça com beijinhos no rosto. Agora, a coisa de ficar falando e pegando no outro, muito cuidado com isso. Né? Na hora, mesmo que você tenha mais intimidade, não é a hora do cumprimento que você acabou de conhecer a pessoa. Não, você já conhece a pessoa, mesmo assim, não acho que você possa ter algumas intimidades. Tem pessoas que detestam que peguem nelas. Eu, nessa minha experiência de muitos anos, fazendo palestras e tendo contato com pessoas, várias pessoas vieram me falar isso, que não gostam de pessoas que ficam tocando, elas não gostam de ser tocadas. Então, muito cuidado, procure falar com a pessoa sem estar pegando e tocando e nem fale muito próximo da pessoa. Tenha uma distância, que falar próximo também muito perto de alguém incomoda.